Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amados, nós não temos por costume tratar muito dos feriados correntes, mas dessa vez eu queria falar um pouquinho sobre a Páscoa. Mas a Páscoa sob uma outra perspectiva. Nós sabemos que nós moramos no nosso país, Brasil. No nosso país tem por maioria pessoas da religião católica. Nós sabemos também que esse feriado que nós temos é um feriado criado pelo catolicismo, e nosso calendário sofreu bastante influência, do romanismo cristão. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a relação da Páscoa com a igreja, com a saúde da igreja. Eu queria falar um pouquinho sobre isso nesse aspecto. Tá certo que a Páscoa que a gente conhece hoje, com ovos de coelho, que eu nunca vi, coelho, chocolate, essas coisas todas, não tem nada a ver com a Páscoa que nós conhecemos. E ainda assim, a Páscoa que nós conhecemos, que é aquela citada pela Igreja Católica, é uma Páscoa que, se for parar para analisar, é a Páscoa da festa judaica, que não tem uma relação direta com a nossa Páscoa, a nossa concepção de Páscoa, vindo Cristo Jesus, o Senhor. Então nós sabemos o quê? Que como cristãos, regenerados pelo sangue do Cordeiro, nós sabemos que a comemoração dessa Páscoa ela é muito estranha. E aí surgem muitas pessoas falando um monte de coisa. Então a primeira coisa que eu queria dizer é o que é. Essa Páscoa popular, que é difundida nos comércios, que é difundida pelos meios de comunicação, é o resultado do sincretismo religioso da Igreja Católica com outras religiões diversas. Por isso que você vê numa Páscoa bíblica uma inserção de símbolos que não tem nada a ver, chocolate, ovo, coelho. Mas por outro lado, nós também podemos ver que essa Páscoa católica é simplesmente uma festa, uma comemoração, um feriado que está ligado à morte e ressurreição de Cristo, mas não está ligado à morte e ressurreição de Cristo, se for parar para analisar. Porque não tem uma base bíblica para apresentar isso. Em terceiro lugar, eu queria falar que essa festa judaica, a que se refere, tenta se referir esse feriado, é uma festa justamente que aponta, é a festa judaica, que é a Páscoa de Êxodo, como o nosso irmão Ricardo leu, no Velho Testamento, é uma Páscoa que aponta para uma realidade superior, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, se a Páscoa verdadeira, ela se cumpre em Cristo Jesus, no cristianismo, a Páscoa a ser comemorada, na realidade, é o quê? A ceia do Senhor, onde nós relembramos aquilo que Cristo fez por nós, o modo como que Ele nos salvou, nos libertou da escravidão do pecado. Mas, tendo isso daí em mente, eu queria, com a permissão do Senhor, falar hoje sobre, dar um enfoque hoje na relação que Paulo faz entre a vida cristã pessoal, a vida cristã no corpo de Cristo e o sacrifício de Cristo Jesus, que é a verdadeira Páscoa que nós conhecemos. Amém? Então que o Senhor nos guie nessa noite a expor essa palavra. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos? Senhor nosso Deus, humilhados na Tua presença, ó Pai, nós pedimos, fale, ó Pai, por meio da Tua palavra, fale aos nossos corações, ó Deus. Senhor, quebra fortalezas e sofismas que estão na nossa mente, ó Pai, no nosso coração, e leva-nos, ó Pai, sujeitos, submissos, rendidos, prostrados, diante de Ti, ó Pai, e diante da Tua palavra. Ajuda-nos nessa noite, ó Deus, que possamos compreender a grandeza do mistério de Cristo Jesus, nosso Senhor, e de Sua obra magnífica, no relacionamento que nós temos uns com os outros dentro do corpo de Cristo. É para a glória do Teu nome que eu te peço, ó Pai. Amém, Senhor. Eu queria ler com vocês, então, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6.
A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Depois nós vamos pegar alguns outros trechos desse capítulo, mas os versículos principais são 6, 7 e 8. Paulo diz o seguinte aos Coríntios: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, amados, para que nós possamos compreender esse texto, Paulo está falando diante dos coríntios, ele está tratando de um assunto referente à imoralidade. Havia uma imoralidade tal dentro da igreja de Corinto, que Paulo se propõe a tratar desse assunto, e ele vincula esse assunto à Páscoa, a Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, e a relação da Páscoa com o fermento dos pães asmos. Então, para que nós possamos estudar, é necessário que a gente trabalhe em dois contextos. Para que possa analisar esse texto aqui, a gente tem que trabalhar em dois contextos. Primeiro contexto, o da Páscoa. A Páscoa, como o irmão Ricardo abriu o culto, nós vemos que o povo de Israel estava no Egito como escravo, e Moisés chega várias vezes ao faraó pedindo para que o povo fosse liberto, para que eles pudessem adorar o Senhor no deserto. O faraó não deixa, primeira vez praga, segunda vez praga, terceira vez praga, e assim sucessivamente, até que a 10ª praga é anunciada. E anunciando a 10ª praga, Moisés fala assim: tá bom, se você não deixar o povo ir nessa noite, virá o Senhor e todos os primogênitos do Egito vão morrer. O que aconteceu? O Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou o povo ir. Nisso, no capítulo 12 de Êxodo, o Senhor começa a orientar o que aquele povo deveria fazer para que eles não fossem mortos pelo destruidor que viria a passar e a matar os primogênitos do Egito. Então o que ele faz? O Senhor começa a orientar Moisés. Fala assim: então você vai orientar cada família a pegar um cordeirinho, eles vão matar esse cordeirinho na congregação de Israel, no ajuntamento dessa congregação. E aí mais tarde o que vai acontecer? Esse sangue, o sangue do cordeirinho, vocês vão passar nos umbrais das portas e vão, para quê? Para que o anjo destruidor passe e não aconteça nada com vocês, certo? Ele passe, veja o sangue, passe por cima e não aconteça nada com os primogênitos de Israel. Nisso, vocês vão pegar o cordeirinho, vão assar o cordeirinho, tem que ser assado, não pode ser cozido, não pode ser cru, tem que assar ele no fogo, ao fogo, e vocês vão comer ele assado com pães asmos e ervas amargas. Nada pode sobrar para o dia seguinte, certo? Se caso sobrar alguma coisa, vai ter que ser queimado no fogo no dia seguinte. E aí os israelitas teriam que comer essa Páscoa como? Com lombos cingidos, ou seja, vestidos, preparados para sair, com sandálias nos pés e cajados nas mãos. E eles deveriam comer essa Páscoa apressadamente, certo? Então essa é a Páscoa da festa judaica. Não tem ovo, não tem chocolate, não tem coelho, não tem nada, certo? É essa Páscoa que nós devemos entender. Então as crianças também devem entender que Páscoa, quando se fala de Páscoa, a primeira vez quem falou de Páscoa foi o Senhor Deus, que instituiu a Páscoa ao povo de Israel. E é essa a Páscoa que ele institui, tá? Então, dentro desse contexto, agora a gente vai analisar o seguinte: esse trecho de 1 aos Coríntios, nós vamos analisar sobre 4 pontos. Primeiro, de que maneira nós, cristãos, devemos comemorar a Páscoa? Ela deve ser por nós comemorada?
De que maneira nós devemos então comemorar a festa dos pães asmos? Porque vocês devem ter percebido que em Êxodo, quando o irmão Ricardo abriu o culto, está falando do quê? De duas festas, uma na sequência da outra. É a Páscoa instituída e ligada à Páscoa vem a festa dos pães asmos, que duravam 7 dias. Certo? De que maneira nós devemos comemorar essa festa dos pães asmos? E quais são as pessoas que devem comemorar essa Páscoa, essa festa? Certo? Então nós vamos tratar desses pontos. São 4 pontos, os demais pontos eu vou falando no decorrer do estudo. Então, primeiro ponto, de que maneira os cristãos devem comemorar a Páscoa? Então sabemos que a Páscoa é uma festa judaica, e que, como nós vimos lá em Êxodo, no versículo 27, vamos lá para Êxodo 12, 27. Êxodo 12, 27, está dizendo o seguinte. Vamos pegar o 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então esse texto está falando do quê? Que essa Páscoa, essa comemoração é restrita aos judeus, porque eles estão relembrando o que aconteceu com os pais deles. Os pais deles foram libertos da escravidão no Egito. Quando os filhos perguntassem para os pais, eles falaram assim, esse rito que o Senhor instituiu foi um rito para que nós não nos esquecêssemos de como o Senhor nos libertou lá atrás. Então, se hoje estamos aqui, o povo de Israel dizia para os filhos, os pais diziam para os filhos, se hoje nós estamos aqui, é graças a essa obra que foi realizada no passado. Então a Páscoa, ela é dos judeus, é uma festa judaica, e ela era seguida pela festa dos pães asmos. Aqui mesmo que nós estamos em Êxodo 12, vamos pegar aqui, versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Então, até o versículo 13, o Senhor fala, assim vai ser a Páscoa. A partir do versículo 14 ele fala, isso vai ser solenidade, é como um memorial para vocês, para ajudar na memória de vocês, o que aconteceu com os ancestrais de vocês. E aí ele continua, então olha só, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, celebrem isso pelo resto da existência de vocês. E aí ele continua, 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então o que acontece? O primeiro dia eles tinham que comer pães asmos. O que são os pães asmos? É pães sem fermento. E comer com ervas amargas. Isso daí seria memorial para quê? Para que eles se lembrassem do que eles tinham passado no Egito. Ervas amargas. Não é bom, não é agradável de se comer. Foi o que eles sofreram no Egito. Não foi um período bom, agradável de se viver. Foram 400 anos de sofrimento, certo? Então, amados, essa é a festa judaica. Então, nenhuma ordenança existe para nós cristãos comemorarmos essa festa. Não tem lógica essa festa para nós, principalmente para nós gentios. Por quê? Porque Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, como nós estamos vendo aqui em Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Sois como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é quem foi imolado. E ele foi imolado uma única vez, o justo pelos injustos, e de uma vez por todas. Não é necessário mais nenhum cordeiro a ser sacrificado.
O sacrifício dele foi um só e suficiente para cobrir-nos com o seu sangue, com a sua justiça. E hoje Deus, na sua ira, olha para o pecador e nos vê o quê? Lavados pelo sangue do Cordeiro. Há perigo para nós? Não. Mas por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. E aí em João 6,36, vamos abrir em João 6,36. E aí em João 6,36, nós lemos Jesus dizendo o seguinte: só um pouquinho. É o 35. Ele diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora não me tenhais visto, não credes. Então o que acontece, irmãos? É de Jesus agora que o cristão tem que se alimentar. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É dele que nós devemos comer. Ele é o Cordeiro. É dele que nós devemos nos alimentar. É dele que nós devemos comer e beber. Aqui no versículo 50, deixa eu ver. Aqui no versículo 57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então ele é o nosso Cordeiro Pascal, é dele que nós devemos nos alimentar, certo? A ceia que nós comemoramos hoje, essa noite, né? E a partir de agora, todas as noites comemoraremos a ceia. A ceia do Senhor é para nos lembrarmos de quê? De que Cristo Jesus entregou o seu corpo no madeiro. E lá ele foi morto, crucificado, seu sangue ele verteu. Para quê? Para nós, por nós. E nós comemoramos a ceia para quê? Para lembrarmos dessa verdadeira Páscoa. Uma Páscoa realizada uma vez por todas. Então nós não fazemos da ceia uma Páscoa. Ela não é um memorial como se nós estivéssemos sempre sacrificando, tentando resolver o problema dos nossos pecados. Não, ela é um memorial de um sacrifício realizado de uma vez por todas. Em Cristo Jesus, acabou. Está resolvido. Fomos salvos. Estamos nele e dele nos alimentamos. E eu pergunto para vocês: vocês têm se alimentado do Senhor Jesus Cristo? Como que nós nos alimentamos dele? Buscando mais dele, tendo comunhão com ele, vivendo na dependência dele. Ele é o nosso Senhor. Você tem se alimentado de Cristo? Então hoje nós celebraremos a ceia para quê? Para lembrarmos aquilo que ele fez por nós. Mas a sequência, irmãos, dessa Páscoa judaica vinha o quê? A festa dos pães asmos. Então nós temos aqui em mente a Páscoa judaica como um rito apontando para algo muito maior. Se o povo de Israel foi libertado do Egito, da escravidão ao Egito, nós somos libertados da escravidão ao pecado. Certo? Se o povo de Israel passava o sangue na verga da porta para o destruidor não matar os primogênitos, o sangue de Cristo nos lavou. E o Senhor olha para nós e fala: não há culpa. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para Cristo, nós lembramos quem nós éramos. Não precisa de ervas amargas, porque a remanescência do pecado ainda está em nós. Não precisamos de pães asmos, porque nós sabemos que o fermento verdadeiro não é o fermento que se vai numa massa de um pão. O fermento ao qual fala a palavra do Senhor é o pecado que está em nós. Então todo esse cerimonial, todo esse ritual apontava para algo muito maior. Só que muitas vezes a gente se esquece da festa seguinte, que é a festa dos pães asmos.
E que relação existe entre a festa dos pães asmos e nós cristãos hoje? O versículo 8, aqui de 1 Coríntios, vai dizer o seguinte, de 1 Coríntios 5. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha que interessante. Aí eu falei para vocês que nós não devemos comemorar a Páscoa, e Paulo está falando aqui, celebremos essa festa. Mas de que festa ele está falando? Ele não está falando da festa da Páscoa. Ele está falando da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, nós devemos celebrá-la. E como que é essa celebração? Como que é essa celebração? Como que essa festa tem que ser comemorada? Ela tem que ser comemorada por nós, pelo resto da nossa vida. Ela dizia a respeito a quê? 7 dias de comemorações. O primeiro dia, desde o primeiro dia até o último, não podia haver fermento em Israel, no território de Israel. Não era só uma questão de não colocar o fermento no pão. Não era só uma questão de ter que comer pães asmos. Não podia ter fermento no território de Israel. Elimina, tira o fermento do vosso meio. Então, amados, diante disso nós imaginamos, para nós hoje, Cristo Jesus já foi imolado. Ele já é o sacrifício realizado por Deus em nosso favor. O sangue dele já foi vertido, já nos cobriu, já nos justificou. Nós já estamos nos alimentando dele. Nós fomos libertos do pecado, da escravidão ao pecado, graças a ele. Certo? E agora, a ordem é: lance fora o fermento. Olha que interessante. Paulo está falando, celebremos essa Páscoa, celebremos a festa, celebremos essa festa, desculpa, não essa Páscoa, essa festa. Celebremos sim a festa, mas não com fermento velho. O que quer dizer esse fermento velho? O nosso antigo estilo de vida. Não viva a vida cristã alimentando os pecados que você tinha outrora. Não viva a vida cristã a partir do modus operandi de outrora, da sua vida pregressa. Não é isso. Você tem que lançar fora o que você vivia. Eu era uma outra pessoa, eu era escravo do pecado. Agora eu devo viver como? Livrando-me do pecado, não com o fermento velho, o velho fermento. Não sujeito àquela vida que eu vivia antes de vir a Cristo, antes de me alimentar do pão, do sangue, antes de me alimentar dessa Páscoa. Eu não posso mais viver naquela vida que eu vivia antes. Celebremos então essa festa, não com o fermento da maldade e da malícia. Olha o que ele continua falando, nem com o fermento da maldade e da malícia. Essas são as características do fermento, irmãos. Ele é um símbolo do pecado. E o pecado, quando ele não é mortificado, ele cresce. É essa a ideia do fermento. Ele leveda, ele aumenta tamanho. Certo? Eu lembro minha avó era meio alquimista, a mãe da minha mãe. E uma vez ela pegou uns restos de casca de abacaxi e colocou numa garrafa com água e deixou num canto lá. Rapaz, aquilo começou a fermentar. O fermento antigamente era feito dessa forma. Você pegava uma fruta, deixava ela na água, ela ia fermentando. Em determinado momento você acrescentando farinha, e aí você tinha o quê? O fermento pronto. O Fábio sabe mais ou menos como funciona isso. Aí você pegava o fermento e colocava o quê? Na massa do pão. Um pouquinho de fermento fazia o quê com a massa? Levedava a massa toda. O que ele faz? Ele cresce, ele cria volume.
ele aumenta. Essa é a relação do fermento para com o nosso pecado. É por isso que o Senhor nos ordena estarmos sempre mortificando o pecado. É por isso que o Senhor Jesus fala: aquele que não negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E não pode mesmo. O Silvano sabe como que é. Pega um terreno baldio e limpa. Tira todo o mato. E você fala: acabei. Não acabou. Na próxima chuva que vier, os bichinhos vão começar tudo a brotar de novo. E daqui um mês, tá lá, tudo cheio de mato novamente. Você tem que fazer o quê? Ir lá e limpar tudo de novo. É essa relação que Paulo está falando. É com respeito a isso que Paulo está dizendo. Não celebre essa Páscoa com o fermento da maldade e da malícia. Porque a maldade e a malícia são as características desse fermento. Esse fermento é pecaminoso. É o fermento do pecado. Ele cresce, ele aumenta. E ele fermenta tudo o que ele toca. Mas Paulo fala o quê? Celebremos a festa com os asmos da sinceridade e da verdade. E aí eu pergunto para os irmãos: de que maneira então nós cristãos devemos comemorar essa festa dos pães asmos? De que forma? De que maneira? Nós somos ordenados, irmãos, a celebrar essa festa todos os dias da nossa vida. Como cristãos e como igreja. A festa dos pães asmos. Não nos termos de Israel, porque é fácil. É fácil você comer pão sem fermento, isso é tranquilo. Mas nos termos que Paulo está mostrando aqui. Nós somos ordenados, irmãos, a eliminar da nossa vida, a eliminar da nossa igreja o velho fermento, o fermento da maldade e da malícia. Estão compreendendo? 2. De que maneira então nós devemos comemorar a festa dos pães asmos? De que forma nós vamos comemorar essa festa? Essa festa que vai durar a vida toda, essa festa que vai ser uma vida toda eliminando o fermento, o velho fermento, o fermento da maldade e da malícia. Como que vai ser a comemoração dessa festa? De que modo nós devemos comemorá-la? Nós somos ordenados a celebrar essa festa, mas não como os israelitas comemoravam. Nós somos ordenados a celebrar essa festa de uma maneira específica na nossa vida e na igreja. E aí, vocês podem se assustar com o que eu vou dizer aqui agora. Nós temos uma concepção muito voltada para o politicamente correto ainda, sabe? E muitos de nós, influenciados pela nossa cultura, nós temos a tendência de ver um transgressor como um coitado. E alguém que comete um crime como alguém que é oprimido pela sociedade. Então, amados, há muitos que creem ainda que o problema do pecador é que ele deve ser o quê? Se sentir querido, se sentir amado, se sentir aconchegado. E essas pessoas vão ficar estarrecidas com o que Paulo está apresentando aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Muitos de nós nos achamos amorosos o suficiente e propagamos que a solução para o mundo é o amor. E aí a gente vai ficar assustado com o que Paulo vai dizer aqui, porque não é assim que funcionam as coisas. Não é desse modo. A gente, querendo ou não, nós somos constantemente bombardeados com essas ideias. E quando vem alguma coisa mais elevada do que isso, alguma coisa mais séria, algo mais consistente, a gente se assusta. Então, amados, Paulo diz que nós devemos comemorar a festa dos pães asmos eliminando pessoas do nosso convívio. É assustador, mas é isso. Num aspecto individual, o fermento deveria ser tirado da sua casa para o povo de Israel. Para o povo de Israel,
o fermento tinha que ser eliminado da casa da pessoa. O pecado, então, ele deve ser eliminado da nossa vida. Nós travamos uma batalha diariamente. Agora, minha preocupação é a seguinte: se você não está travando essa batalha diariamente, é porque você não está celebrando essa festa, a festa dos pães asmos. Isso provavelmente é porque você não comeu, não se alimentou do cordeiro pascal. Então cuidado, todo aquele que se alimenta do cordeiro pascal e participa da festa da Páscoa, crendo no Senhor Jesus Cristo, tem que viver o resto da vida lutando contra o pecado. Tem que viver, não tem outra solução. Quem não luta contra o pecado não participou da primeira festa, da festa da Páscoa, e não está participando, celebrando a festa dos pães asmos. Então, amados, o pecado tem que ser eliminado da nossa vida. Agora, o pecador também tem que ser eliminado. Como assim? Ele tem que ser retirado do nosso convívio. Olha só o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6. Abram comigo, 2 Coríntios capítulo 6. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Estão percebendo, irmãos? Versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Paulo está falando aqui com respeito ao jugo desigual com o incrédulo. Não se associe com o incrédulo. E essa associação não tenha comunhão, não tenha nada em comum com o incrédulo. E aqui cuidado, aqui não está dizendo numa relação familiar, como nós temos conversado inclusive com alguns irmãos a respeito, não diz respeito com as responsabilidades que você tem para com sua família, para com seu pai, sua mãe, seus irmãos, certo? Aqui está se falando de uma comunhão religiosa, uma comunhão no Cristo. Não existe comunhão com o incrédulo, não existe associação, não existe você dividir a vida com o incrédulo, não tem como isso acontecer. E em 2 Coríntios, aqui mesmo, agora pega o capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Então, qual é a atitude nossa como cristãos, uma vez que nós celebramos a Páscoa com o Cordeiro Pascual que é Cristo, e nos alimentamos dele, comemos dele, bebemos dele? É vivermos uma vida de santidade, uma vida onde nós pegamos o velho fermento das nossas atitudes e jogamos fora, eliminamos. Pegamos o fermento da maldade, da malícia e eliminamos. Só que agora, irmãos, existe um contexto não mais pessoal, existe um contexto do corpo de Cristo. O fermento deve ser eliminado da casa de Deus. O pecado deve ser eliminado da congregação dos santos. E, infelizmente, o pecador impenitente deve ser eliminado do convívio do corpo de Cristo. Olha isso, irmãos. É disso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Infelizmente é isso. E aí, por isso que eu disse para vocês, a gente fica assustado muitas vezes. E fala assim, mas como assim eliminar? Como assim retirar? Isso é algo
que nos incomoda e deve nos incomodar. Mas por que deve nos incomodar? O que está te incomodando em você mesmo? A santidade te incomoda ou o pecado é quem te incomoda? Você deve lutar pela santidade ou você deve lutar para se manter nos pecados de outrora? Entenda isso. Isso acontece de um modo micro. Agora isso passa para o macro. Como que é o macro? Como que nós podemos tolerar o pecado no corpo de Cristo, o pecado na igreja, se nós somos um corpo em Cristo Jesus? Então, amados, é desse modo que nós devemos comemorar a festa dos pães asmos. Os israelitas faziam o quê? Eles eliminavam o fermento da sua casa e do território de Israel. E nós cristãos somos chamados a fazer o quê? Primeiro, eliminar o pecado da nossa vida. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Nós somos chamados também a remover o pecado, a remover o pecador do nosso convívio pessoal. Como assim? Não tenha julgo desigual com o pecador, não tenha julgo desigual com o ímpio. Não tem como, você tem que se purificar. Tem que se purificar você, senão o que vai acontecer? Como nós falamos hoje na parte da manhã, no culto da manhã, nossa tendência pecaminosa é o quê? É alimentar o pecado. A tendência pecaminosa do nosso coração é o pecado crescer, o pecado criar volume. Por isso que nós devemos estar sempre lutando contra o nosso pecado, sempre. E depois, irmãos, depois de remover o pecador do nosso convívio pessoal, nós devemos remover o pecador do quê? Da igreja. O pecador impenitente deve ser removido do convívio eclesiástico. Não tem como. É isso que diz respeito à disciplina eclesiástica. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar disso, disciplina eclesiástica, o pastor que falou a respeito disso, ele disse o seguinte: a maioria das igrejas hoje não exercem essa ordenança bíblica. E eu falei assim, mas por que não? E eu não entendi, eu falei assim, mas é tão simples, é só exercer essa ordenança bíblica. Do quê? Da disciplina eclesiástica. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Porque ela envolve o quê? Muitos outros fatores. No caso aqui de 1 Coríntios, peguem aqui 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Olha o que é dito. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha o que Paulo está falando. No meio de vocês tem uma imoralidade tal. E olha só, a cultura da época, na cidade de Corinto, as pessoas tinham por prática a imoralidade. A imoralidade fazia parte do dia a dia das pessoas. Elas viviam em prostituição. As religiões de Corinto, elas tinham prostitutas cultuais. As pessoas iam na igreja, né? Imagina alguém indo numa igreja hoje, vai lá adorar o seu Deus. Ela tinha que ter relações sexuais para adorar o seu Deus. Então, esse era o nível de imoralidade dos coríntios. Eles eram absurdamente imorais. Agora, dentro da igreja, estava havendo algo que nem mesmo os coríntios podiam admitir. O quê? Um homem saindo com a madrasta dele. Um homem tendo por amante a madrasta dele. A mulher que era casada com o pai. E Paulo está falando o quê? Isso está acontecendo dentro da igreja. É aí dentro que está acontecendo isso. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. 2. E contudo andais como? Ensoberbecidos. E não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje
praticou. Então olha o que Paulo está falando. Paulo não está falando assim, ó, gente, conversa com ele. Gente, traz ele para perto. Quem sabe? Tolera. Exerça um amor com esse rapaz. Não! Paulo está falando assim, vocês não chegaram a lamentar. Vocês não estão lamentando a impureza dentro da igreja. Vocês não estão lamentando o pecado escravizando uma pessoa que se diz irmão. Para quê? Para que ele fosse tirado. Tira do vosso meio quem tamanho traje praticou. Isso é festa dos pães asmos. Tira do vosso meio o velho fermento. Tira o fermento da malícia. Tira o fermento da maldade. Porque o fermento tem que ser tirado. Não dá como trabalhar, não tem como trabalhar na ação química do fermento para fazer com que ele não seja mais fermento. Não dá. Tira o fermento. E esse homem que Paulo está apresentando tinha que ser eliminado da vida eclesiástica. Irmãos, esse é o exemplo personificado do fermento. Essas pessoas estão entregues a quê? Aos seus próprios pecados. Pecadores que se mantêm como impenitentes em suas malícias e em suas maldades. Pessoas que dizem que creram no Senhor Jesus Cristo e fizeram o quê? Voltaram às suas práticas antigas. E pior, voltaram a práticas piores do que as antigas. Esse é o velho fermento. São homens e mulheres, pecadores impenitentes, que devem ser removidos da comunidade eclesiástica. Por quê? Porque assim como o fermento leveda toda a massa, essas pessoas fazem levedar toda a igreja. O fermento, meus queridos, tem que ser eliminado das nossas casas, mas também tem que ser eliminado de todo o território de Israel. O fermento tem que ser eliminado de mim, tem que ser eliminado de você. Nós devemos travar batalhas contra o pecado diariamente, mas nós também devemos travar batalhas contra o pecado no território do corpo de Cristo, irmãos. Não tem outro jeito. Pega o versículo 13 aqui do capítulo 5. Olha o que fala o versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É essa a situação. Só que nós vivemos numa sociedade hoje cheia de mimimi. Esse é o grande problema. Uma sociedade da qual você não pode dar palmadas no seu filhinho que está desobedecendo, que está sendo rebelde, sem que conversar com ele, sem convencer ele de que ele está errado. Porque certamente, uma vez que você convencer ele, ele vai mudar a atitude dele. Não vai. Não vai. Não vai. O pecado tem que ser punido conforme a palavra do Senhor nos orienta. E uma vez o pecado punido, a pessoa será liberta desse pecado. É assim que funciona com as nossas crianças. Uma vez disciplinada a criança, depois da dor da disciplina, ela vem, te abraça, te beija e fala, pai. E você vê no rosto dela dizendo, obrigado por ter me libertado do meu próprio pecado. Hoje a gente entende, irmãos, qual é o plano, qual é o projeto, qual é o meio pelo qual Deus trabalha, e nós nos submetemos a Ele, ou então nós vamos acabar nos tornando o próprio fermento. Estão entendendo? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser transformada, tem que ser renovada. Como? Pela palavra do Senhor. É por ela. E aqui está falando o quê? Expulse o malfeitor. E esse verbo expulsar no grego, irmãos, dá a ideia de urgência. Por quê? Porque se você pegar a massa e colocar um pouquinho de fermento hoje, amanhã, acabou. A massa levedou. E se você queria fazer um pão asmo, acabou. Esquece. Já não é mais asmo.
foi levedado. Então livrem-se logo do que? Desses pecadores impenitentes, dessas pessoas que praticam o pecado entre vocês e o praticam de modo aberto, modo escancarado, que elas querem mostrar mesmo que a prática delas é a prática pecaminosa, porque elas querem promover essa prática. Eliminem do vosso meio o que? Os pecadores impenitentes. É disso que Paulo está falando, irmãos. Versículo 2: e contudo andais ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho traje praticou. É isso que deve ser realizado, irmãos, na nossa vida pessoal, particular, e na igreja, no corpo de Cristo. Versículo 9. Pega o versículo 9. Olha o que Paulo fala. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Irmãos, não podemos nos associar com os impuros. E mais para frente vocês vão ver quem são esses impuros. Agora eu pergunto para vocês, retomo a pergunta: de que maneira então nós devemos celebrar essa festa dos pães asmos? O Cordeiro Pascal já foi imolado, nós já cremos nele, nós já nos alimentamos dele. A Páscoa, ela já foi celebrada. Agora nós estamos livres do pecado, e agora nós temos toda uma vida para celebrar a festa dos pães asmos. E como que funciona isso então? Retire o pecado do vosso meio. Retire o pecador impenitente do vosso meio. São duas coisas que andam juntas. Duas coisas que caminham juntas. Não tem como separar. Por quê? Porque o pecado é o fermento do nosso coração. Mas pessoas também podem ser reconhecidas como fermento, uma vez que elas adotam o pecado como estilo de vida e não querem se arrepender. Elas devem ser consideradas como fermento. Pecadores impenitentes na igreja são o fermento da igreja. E se essas pessoas permanecerem como malfeitores, entregues às suas paixões pecaminosas, elas vão fazer com que a massa toda seja levedada. Então elas devem ser o quê? Expulsai de entre vós o malfeitor. E aí eu entro no terceiro ponto. Irmãos, quem são essas pessoas que devem ser retiradas no nosso meio? Quais são essas pessoas? Paulo ordena, como nós vimos no versículo 9, que nós não nos associássemos com os impuros. Esses são os fermentos da igreja. No versículo 1, que nós vemos no capítulo 5 aqui de 1 Coríntios, nós vimos um pequeno fermentinho. Era um rapaz, um único rapaz, que estava vivendo em imoralidade. Então o que acontecia? Ele vinha na igreja, ele cultuava, ele cantava, ele estava em comunhão com os irmãos. Mas na casa dele, ele dava fugidinha, ia para a casa do pai e dormia com a madrasta. A madrasta fugia, ia para a casa dele, ele recebia a madrasta e dormia com ela. O que é isso? Pequeno fermentinho. Mas a partir do versículo 9, Paulo explica detalhadamente quem são esses fermentos. Vamos ler novamente o versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. E aí no versículo 10 Paulo explica: refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Paulo está falando, gente, preste atenção, eu estou me referindo àquele fermentinho lá do versículo 1, que não é um impuro qualquer do mundo. Se vocês tivessem que se afastar, se vocês tivessem que não se associar,
Somente com os impuros desse mundo, vocês teriam que o quê? Sumir daqui, ser arrebatados. Não dá para ficar aqui. Porque contato com alguém você vai ter. Ele está dizendo, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, nesse caso, teríeis de sair do mundo. Amados, o fermento não são os pecadores do mundo. O fermento a quem Paulo está se referindo são o fermento da igreja. Senão nós teríamos que ser monges, eremitas, as mulheres freiras, e aí nós mudaríamos para o deserto, para a selva amazônica, e viveríamos como muitos já fizeram durante a história, exatamente isso. Não entenderam, não compreenderam que a praga do pecado está dentro dele primeiro. Não compreenderam que a vida cristã deve ser vivida na comunidade. E ela só pode ser vivida na comunidade se cada um de nós estivermos lutando contra o nosso pecado e se cada um de nós estivermos ajudando um ao outro a lutar contra os seus pecados. E quando surgir um irmão impenitente, esse irmão tem que ser o quê? Retirado. É assim que é a vida cristã. É assim que é a vida cristã. E sabia que era assim as famílias antigamente? Sabia que era assim as famílias antigamente? Antigamente era assim. O filho não queria sujeitar o pai de jeito nenhum. Se levantava como rebelde, insubordinado. Chegou uma certa idade, 14, 15 anos, cata sua mala e vaza. Some. Está se achando quem? Que você é o cara? Vaza. Vai embora. Estão entendendo, irmãos? Então o que acontece aqui é o seguinte: não devemos evitar, não devemos não nos associar somente com as pessoas do mundo. Não é das pessoas do mundo que devemos nos afastar. Pelo contrário, as pessoas do mundo nós devemos ter um certo contato ainda. Não comunhão, porque não existe comunhão entre luz e trevas como nós vimos lá no jugo desigual. Não existe comunhão, não existe associação. Mas o que está sendo dito aqui é que nós temos sim contato com as pessoas do mundo. Nós pregamos o evangelho para elas. Nós conversamos com elas. Nós conversamos com nossos vizinhos. Tentamos falar de Cristo para os nossos vizinhos. Nós vivemos nessa terra, nós trabalhamos nessa terra, nós temos contato com o nosso patrão, com os nossos funcionários. Nós temos contato com a nossa família, que muitas vezes marido não é crente, esposa não é crente. Não é disso que Paulo está falando. O contato, irmãos, com esses impuros do mundo é inevitável. Agora, Paulo está dizendo o seguinte aqui, que o fermento que Paulo nos ordena a nós não nos associarmos é o fermento que está dentro da igreja. Olha o versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Aqui que está o problema. É aqui que está o problema, irmãos. Se nós fomos libertados da escravidão ao pecado, como que um irmão pode viver na prática do pecado? Se o irmão foi libertado da escravidão do pecado, como que ele pode viver na prática do pecado a ponto de ele ser identificado com o próprio pecado? Esse rapaz que estava pecando, vivendo em imoralidade, ele é considerado como impuro por Paulo. Com impuro não se associe. Ele é moralmente impuro. Ele é um imoral, ele é um devasso. Não se associe com ele. Mas também não se associe com o irmão que é avarento, o irmão que ama o dinheiro. Então percebam, Paulo está trabalhando um ponto, que é a questão da imoralidade em Corinto. E a partir daquele rapaz ele diz: meus irmãos, não se associem com alguém que, se dizendo irmão, viver na prática do pecado. Mas de que pecado? Qualquer pecado. Qualquer pecado é considerado fermento. Qualquer pecado.
E no 12 ele diz: pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Então, queridos, existem pessoas que se denominam cristãs e são fermento na igreja. É com respeito a esses que Paulo diz: não se associem. Não se associem. E além dos impuros, Paulo fala: não se associem com os irmãos avarentos. Não se associem com os irmãos idólatras. Não se associem com os irmãos maldizentes. Não se associem com os irmãos beberrões. E não se associem com os irmãos roubadores. A definição de fermento aqui, irmãos, não se limita a essa lista de pecados. Essa lista de pecados Paulo apresenta como um exemplo. O fermento diz respeito a todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. E dentro da igreja, o fermento diz respeito a todo tipo de pecador impenitente. Independente de qual seja o pecado dele. Imaginem só, uma esposa que não quer se submeter ao seu marido. E ela fala declaradamente: eu não quero me submeter ao meu marido. Dentro da igreja ela passa a ser o quê? Um fermento. Imagina o homem que não quer assumir a sua posição de homem, cabeça no seu lar. E ele deixa isso muito bem declarado: não quero. Ele passa a ser o quê? Um fermento. Imagina o filho rebelde que fala: eu não vou me sujeitar a meus pais. E ele se diz um irmão batizado, creu no Senhor Jesus Cristo. O que ele é? Um fermento. Estão percebendo? A gente trata muitas vezes o pecado como coisa de nada, que não tem valor. Como algo que, todo mundo peca. Quem sou eu para julgar? Estão percebendo a situação? E Paulo fala: com os tais nem ainda comais. Não tenha relacionamento com ele. E essa ideia do comer, no contexto dos judeus, no contexto judaico, tinha algo muito forte ligado à afinidade. Uma pessoa, quando chamava a outra para comer na sua casa, ou ia comer na casa da outra, isso demonstrava que havia grande afinidade entre essas pessoas. E Paulo está dizendo que não se misture com elas. Não partilhe a sua vida com elas. Aquele que se diz cristão, irmão, e for impuro, impenitente, for um pecador impenitente, não se associe com ele. Pelo contrário, remova-o do vosso convívio, Paulo está dizendo. Não podemos, irmãos, não podemos conviver com pessoas que pecam deliberadamente. Em 1 João, se vocês forem pegar 1 João, ele vai questionar continuamente: como? Como? Se você vive na prática do pecado, você não foi salvo. Você não foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Nenhum cristão vive na prática do pecado. Nós caímos sim em pecado. E quando caímos, devemos o quê? Reconhecer o pecado, confessar o pecado, arrependermos do pecado. E pedir que o Senhor nos perdoe pelo sangue do Cordeiro. E reatar essa comunhão com o Senhor. Então nenhum de nós está livre do pecado, da queda do pecado. Mas, irmãos, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós não podemos viver na prática do pecado. Fazer do pecado algo normal. E fazer do pecado algo que eu pratico e estou tranquilo. Não existe, irmãos, cristão impenitente. Vocês já viram isso? Um cristão impenitente? Não existe. Se é um cristão impenitente, não é um cristão, é um fermento. É disso que Paulo está falando. Em 2 Tessalonicenses 3,14 diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Então, amados, aqui nós estamos hoje tratando sobre a questão da pureza
no corpo de Cristo. A pureza, a prática da pureza dentro da igreja. Por que eu estou salientando isso? Porque a disciplina ela tem dois objetivos. Primeiro, manter a pureza do relacionamento. Segundo, trazer a pessoa de volta. Certo? Isso tem que ficar muito claro. Quando nós disciplinamos nossos filhos, temos dois objetivos com isso. Primeiro, manter pura a prática dos nossos filhos dentro do nosso lar. Se eu falei, filho, não grite. Filha, não chore à toa. Todas as vezes que ela chorar à toa, eu tenho que discipliná-la. Para que a prática do não chorar à toa no meu lar seja mantida. Agora, por que eu disciplino? Não só pela prática do meu lar, para que essa prática seja mantida. Eu disciplino para trazê-la de volta. Porque ela chorando à toa, ela está se rebelando contra a autoridade. E está o quê? Pecando. Então, disciplino para trazê-la de volta. E aí ela vai começar o quê? A se policiar. E falar, aqui na minha casa não é admitido chorar à toa. Se eu chorar à toa, serei disciplinada. E aí ela começa o quê? Aquilo que nós fazemos. A luta contra o pecado. Estão entendendo, irmãos? Quão importante é isso? Nós falamos muito de santificação pessoal. Mas quando a gente fala de santificação do corpo de Cristo, a gente se assusta. Você fala, meu Deus, é muito sério. É muito forte. É muito radical. É radical. Do mesmo jeito que a luta contra o pecado no nosso coração tem que ser algo radical, a luta contra o pecado na igreja, irmãos, tem que ser algo radical. Agora, se para você a luta contra o pecado não é radical, aí você se assusta com a radicalidade da luta contra o pecado na igreja. Se você trata o seu pecado com desdém, você vai tratar o pecado na igreja com desdém. E aí, quando o pecado for tratado seriamente, você vai se assustar. Porque você está acostumado a tratar o seu pecado como? Isso é um risco muito grande. Isso é um risco muito grande. E aí eu pergunto para vocês, de que maneira então nós devemos celebrar essa festa dos pães asmos? Eliminando pessoas da nossa vida, no nosso convívio pessoal. Pessoas que se mostram o quê? Pecadores impenitentes. Fermentos. É pesado. Retirando do nosso convívio pessoal pessoas que se dizem irmãos, mas estão entregues à prática do pecado. Estão mergulhadas na impenitência do pecado. Como que nós devemos celebrar essa festa dos pães asmos? Removendo do convívio da igreja pessoas que se dizem irmãos e vivem deliberadamente no pecado. Quarto ponto. Por que a festa dos pães asmos ela deve ser tão rigorosa assim? Por quê? Irmãos, quanto maior o risco, mais urgente e mais radical deve ser a atitude. É ou não é? É ou não é? Se você está numa casa, ou melhor, se você está na rua e ouve na sua casa o barulho de um objeto caindo, você já pensa logo, ixi, meu filho ou minha filha derrubou o objeto no chão. Você vai tranquilamente lá para ver o que aconteceu. Certo? Agora, se você está na rua e olha para sua casa e começa a ver chamas, fumaças subindo, você não vai tranquilamente ver o que está acontecendo, você vai correr, porque seus filhos podem estar em risco de vida. Então, quanto maior o risco, maior a radicalidade da sua ação. Eu estou falando, o grande problema nosso é que nós não conseguimos enxergar a gravidade do pecado, nem na nossa vida, nem na igreja. Porque o dia que você conseguir enxergar a gravidade do pecado na sua vida e na igreja, você vai começar a agir de modo radical.
radical. O modelo da festa judaica, da festa dos pães asmos, no povo de Israel, era uma festa tranquila, era um modelo tranquilo. Era fácil você tirar o fermento de todo o território de Israel. Não teria problema, se tira. Depois que passou a festa, você vai e faz mais fermento, não tem problema. Mas no contexto cristão, irmãos, tirar o fermento exige o quê? Urgência. Por quê? Pelo risco de contaminar a todos. Jamais podemos bater no peito e falar assim, não, eu não corro esse risco. Jamais, irmãos, nenhum de nós. Quando você tolera o pecado, olha só, quando você tolera o pecado na igreja, você comete 2 erros muito grandes. Primeiro, fazer do pecado algo banal. E segundo, achar que você está imune ao pecado. Esse é o grande problema. São duas reações pecaminosas. Primeiro, você trata o pecado de modo banal. Não, o irmão, não, para. A irmã simplesmente é insubmissa. Não, para. O homem, simplesmente ele não quer ser o cabeça do lar. Ele não concorda com alguns pontos que Deus estabeleceu para a família cristã. Só isso. Só. E aí você acredita o quê? Que aquele pecado não é sério. E acredita também que você está imune àquilo. Você não vai ser alcançado por aquilo. Mas o que fala a palavra do Senhor? Um pouquinho de fermento faz o que com a massa? Leveda ela toda. Essa é a questão, irmãos. É essa a questão. Agora, muitos poderão dizer o seguinte, mas pastor, cadê o amor? Cadê o amor? Por quê? Porque tirar o fermento do contexto cristão, eclesiástico, pode ser um escândalo para muitos. E muitos poderão dizer, mas pastor, cadê o amor? Cadê o amor? Mas por que essa pessoa pergunta isso? Porque ela acha que ela tem amor mais do que Paulo, até mais do que Deus, pelo pecador. É por isso que ela diz, cadê o amor? Enquanto a palavra do Senhor diz, retirai, eliminai. A gente quer fazer o quê? Quer trabalhar. Esse é o fruto do pensamento secular, irmãos. A tendência nossa hoje é considerar o transgressor como oprimido e aquele que exerce a lei como opressor. A tendência hoje, da nossa sociedade hoje, é tratar o pecador, o criminoso, como um coitado. Ele é vítima da sociedade. Então, gostemos ou não, irmãos, essa ordenança é dada por Paulo para que eu e você eliminemos, primeiramente, o pecado da nossa vida, o fermento da nossa vida. Segundo, o fermento do nosso convívio pessoal. E terceiro, o fermento da igreja. Mas por que, eu pergunto, retoma a pergunta, por que uma atitude tão rigorosa assim? Pegue o versículo 6, o que Paulo está dizendo no versículo 6? Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa toda? Olha só isso, irmãos. Os coríntios, diante daquela situação com aquele rapaz, eles ainda se orgulhavam, eles ainda se jactavam. Mas por quê? Porque eles achavam que eles eram os crentes de mente aberta. Eles tinham dons, eles tinham sinais até no meio deles, tinha muita coisa no meio deles. Então eles podiam tolerar o mal, não tinha problema. Não tinha problema. Eles se consideravam o quê? Cristãos tolerantes. Aqueles que em nome da comunhão tratavam o pecado com desdém. Mas por quê? Porque o que importa é a comunhão. Importa que sejamos juntos. Aquele pecado não. E eles se orgulhavam disso. Eram daqueles que, para manter o testemunho cristão, toleravam o quê? O fermento, em nome do quê? Do amor. Em nome do amor. Eles se orgulhavam de serem mais sábios do que Paulo.
E eles se orgulhavam de ser mais misericordiosos do que Deus, que ordena para afastar o fermento. Eles se orgulhavam porque eles não estavam lá para julgar ninguém. Para que julgar o irmão? Eles estavam dispostos sempre a quê? Abrir os braços. Estamos juntos. A igreja de Corinto, irmãos, era semelhante à igreja moderna, que respeita a diversidade de opiniões, que respeita a diversidade de práticas pecaminosas, mas não se sujeita à palavra do Senhor. Para eles, isso era o sinal do quê? De grandeza, de tolerância. Vamos respeitar. São pecadores, como eu sou pecador também. Tenho que respeitar eles. O pecador que diz isso é um pecador que não trava guerra contra o seu próprio pecado. Não há amor e tolerância. Não há amor e tolerância, além da disciplina eclesiástica, para um pecador impenitente. Não existe o maior meio de demonstrar amor para um pecador para um pecador impenitente. O maior meio de mostrar amor a um pecador impenitente é a disciplina eclesiástica. A gente tem que entender isso daí, irmãos. Se você não disciplina o seu filho, você está odiando o seu filho. Se você não ensina para o seu filho o caminho certo, o caminho do Senhor, você está odiando o seu filho. Se você não disciplina os irmãos na igreja que se levantam de modo soberbo, arrogante e impenitente, você está odiando esses irmãos. Amados, essa é a realidade. Por isso que Paulo fala, não é boa a vossa jactância. O orgulho dos coríntios, a jactância deles estava o quê? Destruindo a igreja. Por quê? Porque Paulo diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Só um pouquinho. O fermento, ele age silenciosamente. E o fermento, posso dizer para vocês, ele age no calor da comunhão. Quanto maior a comunhão, mais rapidamente se propaga o fermento. Esse é um risco que nós corremos como igreja. Eu já participei de igrejas que, para não correr risco do fermento se alastrar, sabe o que o pastor fazia? Ele não promovia a comunhão entre os irmãos. Para você conseguir que um irmão fosse te visitar, era um trabalho monstruoso. Para você conseguir visitar um irmão, então, esquece. Esquece. Porque esse é o melhor meio do quê? De você evitar que o fermento se alastre pela massa. Mas esse não é o método bíblico de se tratar. Nós devemos sim promover comunhão uns com os outros. Comunhão constante uns com os outros. Mas entendam, esse é o risco que nós corremos. Porque no calor da comunhão, o fermento se propaga muito mais rápido. Muito mais rápido. Não é assim para as cozinheiras de plantão, para os cozinheiros de plantão? Quando você faz a massa e coloca o fermento, você tem que fazer o quê? Deixa a massa descansar. E se for um clima mais quente, abafado, o fermento vai agir mais rapidamente. Amados, não se enganem. O fermento age de modo silencioso, mas de modo eficiente. Se o pecado não for identificado e julgado, toda a igreja será o quê? Contaminada. Caso contrário, o que vai acontecer? Ele vai contaminar você também. Entendam que o pecado, uma vez julgado e tirado o fermento, não é só por amor àquela pessoa, para que ela se envergonhe e ela venha à sanidade. É por amor à igreja. É por amor a você. É por amor a mim que isso deve ser exercido. É por amor a nós. Estão entendendo? Estão entendendo essa relação? Irmãos,
Versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Vocês devem lançar fora o fermento velho, o velho fermento. Por quê? Por quê? Porque vocês já são nova massa. Nós já somos nova massa. Paulo está dizendo o seguinte: vocês são nova massa, e eu estou identificando o fermento. Pega esse fermento velho, joga fora, elimina, para que vocês tornem a ser nova massa. Por quê? Porque nós já somos massa pura, já somos uma massa recém-criada. Nós já nos alimentamos do Cordeiro Pascal, não é isso? Nós já rompemos com os padrões da velha vida. Nós já não vivemos mais no pecado de outrora. Nós abrimos mão dos padrões morais e éticos do passado, que eram nojentos, porque nós vivíamos entregues às nossas próprias paixões. Nós somos redimidos, nós somos purificados, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Em 2 Coríntios 5,17 diz: se assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Então nós já somos nova massa. Por que manter o velho fermento? Por quê? Para estragar tudo? É disso que Paulo está falando. Por que manter o velho fermento? Por isso que ele continua dizendo: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele já foi imolado, você já se alimentou dele. Você é nova criatura. Para que manter comunhão com o velho fermento? Lança fora o fermento, para que vocês possam o quê? Se manter nesse novo estado em Cristo Jesus, de modo que vocês possam o quê? Viver de conformidade com aquilo que vocês já são. O quê? Nova massa. Como que eu posso desfrutar de ser uma nova criatura? Desfrutar dessa nova realidade? Tirando o fermento. Tirando o fermento da minha vida. Tirando o fermento do meu convívio pessoal. E tirando o fermento da igreja. São 3 aspectos fundamentais da eliminação do fermento. Senão o que vai acontecer? Vai eliminar a massa toda. Vai eliminar a massa toda. Nós não podemos, irmãos, nos contaminar com o velho fermento, com o fermento da malícia e da maldade. A igreja, irmãos, é essa nova massa. E ela tem que ser preservada. Por amor do pecador impenitente e por amor dos pecadores redimidos e salvos pelo sangue do Cordeiro. Estão entendendo, irmãos? A igreja é essa nova massa. Versículo 8: celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Celebrem a festa dos pães asmos, não com o velho fermento. Vivam a vida cristã na igreja de Cristo, na companhia dos santos. Não viva a vida cristã na companhia do fermento, da malícia e da maldade. Viva uma vida cristã na companhia dos asmos da sinceridade e da verdade. Estão percebendo, irmãos? A festa dos pães asmos, irmãos, não deve ser celebrada de modo solitário. Paulo não está falando o seguinte: elimina todo mundo é pecador, deixa todo mundo e vai viver a sua vida de eremita. Não. Sua vida de monge. Não. De freira. Não. A vida cristã, essa festa dos pães asmos,
ela deve ser festejada como? Na companhia dos asmos da sinceridade e da verdade. Quem são esses asmos da sinceridade e da verdade? São os irmãos que têm submetido a sua vida à morte do eu. Irmãos que têm tomado a sua cruz. Irmãos que têm julgado a si mesmos. Têm condenado os seus próprios pecados. Têm confessado e aceitado o veredito do Senhor de que eles são culpados dos pecados. São irmãos que têm se arrependido, confessado e falado: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esses são os asmos da sinceridade e da verdade. Vocês percebem? E olha que Paulo utiliza duas palavras imprescindíveis: sinceridade e verdade. São pessoas que não andam na mentira, andam na verdade. São pessoas que são sinceras, não são hipócritas. São pessoas que não vivem uma vida dupla. Parem para ver a maioria dos filhos de vocês, os nossos filhos. Muitos deles vivem uma vida dupla. É uma coisa na sua frente, uma coisa por detrás. Isso não é ser asmo da sinceridade e da verdade. É por isso que eles precisam se arrepender. É por isso que vocês, crianças, precisam se arrepender e se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Porque a vida deles é uma vida de hipocrisia e de mentira. Essa é a vida do ímpio. Mas quem são os asmos da verdade? Quem são os asmos da sinceridade? São aqueles que não vivem na hipocrisia de uma vida piedosa na frente dos irmãos e de uma vida desordenada pelas costas. São aqueles que não vivem abraçando e beijando na igreja e por detrás destruindo a reputação dos irmãos. Olha isso. São aqueles que não vivem simulando sujeição piedosa ao corpo de Cristo, à igreja, e por detrás ficam articulando rebelião contra a comunidade eclesiástica do corpo de Cristo. E até mesmo contra os ministros. Estão percebendo? Como a Bíblia, irmãos, como a palavra do Senhor é clara. Como a palavra do Senhor esquadrinha os corações. E ela resolve todos os embates que nós temos vivido. É impressionante, irmãos. É com esses indivíduos que você deve celebrar a festa dos pães asmos, com esses asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos e irmãs que vivem na luz. Se você vive tentando esconder alguma coisa dos irmãos, você não está vivendo na luz. Você não está vivendo como um asmo da sinceridade e da verdade. Irmãos, não existe nada mais libertador nesse mundo do que você não ter nada para esconder de ninguém. Você vive às claras. Conheço pastores que não recebem membros em suas casas. Por quê? Porque eles têm coisas a esconder. Por que nós teríamos algo a esconder? Nós não temos nada a esconder. Nós não temos nada a esconder. Você só tem a esconder quando você vive em mentira e hipocrisia. E se você vive desse modo, você é o fermento. É você que tem que ser eliminado. É você que tem que ser evitado. Estão percebendo? Então, amados, nós devemos afastar o fermento do nosso coração. Nós é que devemos selecionar as pessoas do nosso convívio pessoal, de modo a afastar o velho fermento e de modo a trazer para perto os asmos da sinceridade e da verdade. Pessoas que vivem na luz, sem hipocrisia e sem mentira. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a expressão local do corpo de Cristo. Se nós quisermos manter esse relacionamento puro
com pessoas que são pecadoras, mas são pecadoras penitentes, pecadoras arrependidas, pecadoras contritas, quebrantadas. Por quê? Porque elas não têm por que esconder os seus pecados. Elas mostram para todo mundo que elas são pecadoras mesmo, que elas precisam mais de Cristo, que elas precisam mais de conselhos, precisam mais de convívio com os irmãos. Elas querem andar na luz. É com essas pessoas que nós devemos nos relacionar, e é essas pessoas que nós devemos ser. Porque se não formos assim, todo o nosso relacionamento vai ser superficial. Irmãos, nós temos na igreja casamentos superficiais. Por quê? Porque homem e mulher não conseguem viver na luz e totalmente aberto um para com o outro. A igreja não pode passar por isso, irmãos. Não existe nada mais sublime, mais celestial do que o poder tratar de qualquer assunto com qualquer irmão da maneira mais clara possível. E se eu for exortado, glória a Deus. É a oportunidade que eu tenho de falar: rapaz, eu estava pecando nessa área. Senhor, tem misericórdia de mim. Estão percebendo, irmãos? Vocês estão percebendo isso? O corpo de Cristo, irmãos, expresso na igreja local, deve selecionar, além de eu afastar o fermento do meu coração, e além da minha responsabilidade que eu tenho sobre mim, de afastar os fermentos do meu convívio pessoal, o corpo de Cristo, a igreja, através de seus líderes, e sob critérios bíblicos, também deve selecionar aqueles que estão participando do seu convívio. Nós devemos selecionar quem deve ser participante do corpo de Cristo ou não. É por isso, irmãos, que existe um curso de membresia na igreja. É o meio pelo qual nós começamos a entender quais os irmãos estão realmente envolvidos com o corpo de Cristo, quais os irmãos que estão realmente entendendo que são pecadores, quais os irmãos que estão realmente compreendendo a parte dele, fundamental, no funcionamento do corpo de Cristo, tendo Cristo Jesus como cabeça. E aí quando você fala assim, glória a Deus, o irmão está entendendo, vamos trazer o irmão para que ele possa participar juntamente conosco dessa comunhão. Agora, meus queridos, se o irmão não estiver entendendo, não estiver compreendendo, se nós estivermos notando algo distinto no irmão, é diante de oração que nós vamos falar assim: irmão, dá mais um tempinho, coloque-se diante do Senhor. Meus amados, a responsabilidade disso é uma responsabilidade muito grande, é muito grande. A responsabilidade que você tem de afastar o fermento do seu coração, a responsabilidade que você tem de afastar o fermento do seu convívio pessoal, e a responsabilidade que nós como igreja temos de afastar o fermento do nosso meio, ou de não deixar o fermento entrar no nosso meio. Estão percebendo? Essa é uma responsabilidade. Isso não quer dizer que não passará, passará. Jesus fala que entre os trigos vai nascer joio, mas diante da nossa responsabilidade, nós devemos agir na dependência do Senhor, sujeitos à sua palavra, e diante daquilo que Ele tem nos concedido. Porque nós, irmãos, nós já comemos do Cordeiro Pascal. Não se esqueçam, o Cordeiro Pascal foi imolado. Nós somos redimidos, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Hoje, o Senhor olha para você, olha para mim e fala: este é justo, porque o Senhor Jesus Cristo nos justificou. É por isso que nós devemos ansiar por viver uma vida santa,
pura, piedosa, sem mancha, sem mácula, enquanto nós estivermos vivendo essa vida, celebrando a festa dos pães asmos, sem o velho fermento, o fermento da malícia e da maldade, e celebrando a festa como um asmo da sinceridade da verdade, acompanhado de outros asmos da sinceridade e da verdade. Amém, irmãos? Eu queria concluir agora fazendo 3 perguntas. Primeira pergunta é para as crianças, ouçam crianças, e para aqueles que ainda não se alimentaram de Cristo como Cordeiro Pascal. Eu pergunto para vocês, crianças, vocês já se alimentaram do Cordeiro Pascal? Irmãos e irmãs, homens e mulheres que ainda não se renderam aos pés da cruz de Cristo, vocês já se alimentaram do Cordeiro Pascal? Você se alimenta de Cristo? Você já se alimentou dele? Para que o anjo destruidor não passe por você e para que você não permaneça debaixo da ira de Deus, você já se sujeitou ao Cristo morto na cruz por você? Você já creu no Senhor Jesus Cristo, de modo que aquele sacrifício foi para lavar você dos seus pecados com o sangue dele? Você já foi lavado por esse sangue? Se não, não tem como você começar a festa, praticar a festa, celebrar a festa dos pães asmos. Não é essa possibilidade. O que você tem que fazer agora é se arrepender dos seus pecados, confessá-los, reconhecer que você é pecador, que você está distante de Deus, que se você continuar nessa condição, você está indo para onde? Para o inferno. Estão ouvindo, crianças? Se Cristo Jesus ainda não é a Páscoa de vocês, creiam nele, para que vocês se alimentem do pão que é Cristo, da água verdadeira que é Cristo, a água viva que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz o quê? Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna, o Senhor Jesus diz. Todavia aquele que se mantém rebelde, sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então lembrem-se do que aconteceu com o Egito e coloquem-se nessa situação, que se vocês não crerem no Senhor Jesus Cristo, vocês serão eliminados, como foram os egípcios. Então, creiam nele, no Cordeiro imolado. Rogue que aquele sangue seja o sangue que lave os seus pecados. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Segunda pergunta, agora é para nós cristãos. Você tem celebrado a festa dos pães asmos na sua vida? Meu irmão, minha irmã, você tem afastado o pecado da sua vida? Você tem lutado contra o pecado? Você tem se utilizado das armas que Deus disponibilizou a você, em Efésios 6, para combater o bom combate? Para seguir, completar a carreira e guardar a fé? Ou você tem negligenciado isso? Se você está negligenciando a festa dos pães asmos na sua vida, você não participou ainda da festa da Páscoa. Você ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Cordeiro Pascal. Arrependa-se. Lute contra o pecado. Afaste o pecado da sua vida. Afaste o pecador do seu convívio pessoal. E esteja pronto, juntamente com a igreja, para afastar o quê? O pecador da igreja, o pecador impenitente do convívio da igreja. E a última pergunta que eu faço para vocês: na igreja, você é reconhecido como fermento ou você é reconhecido como asmo na sinceridade da verdade? Para pensar nisso.
Como que você tem agido na comunhão dos santos? Você tem sido fermento? O velho fermento? Ou você tem sido um asno da sinceridade e da verdade? Você tem sido alguém que vive na luz, totalmente aberto, totalmente desarmado, em comunhão com os irmãos? Não, mas eu sou tímido. Isso não é timidez. Mas eu sou mais reservado. Isso não é ser reservado. Para analisar. Sonda o seu coração e veja o que você tem sido na igreja. Asmo da sinceridade e da verdade? Ou você tem sido um velho fermento? Fermento da maldade e da malícia. Analise isso. Coloque-se no Senhor. Você tem sido bênção para a vida dos irmãos ou você tem sido pedra de tropeço? Você tem conduzido os irmãos a uma vida mais próxima, mais aberta, sincera, honesta diante do Senhor? Ou você tem conduzido os irmãos a uma vida de hipocrisia e de mentira? Analise isso. Coloque-se diante do Senhor e peça perdão se acaso você vê algum resquício de fermento no convívio da igreja. Arrependa-se. Irmãos, que nós possamos ter uma comunhão totalmente límpida, aberta, clara, sem restrições, sem reservas. Que possamos ser asmos da sinceridade e da verdade. Que não haja em nós mentira. Para que mentir? Que haja em nós sinceridade. Que não haja em nós exageros. Que não haja em nós diminuição da verdade. Que haja verdade, haja sinceridade, para que haja uma comunhão firme, sólida no Senhor. Isso é igreja. Isso é igreja, irmãos. Então que o Senhor nos ajude nessa noite, irmãos, renovando a nossa mente, transformando-nos pela renovação da nossa mente, para que você entenda que eliminar o pecado da sua vida, eliminar o fermento da sua vida é algo imprescindível. Do mesmo modo como eliminar o fermento do relacionamento, do convívio da igreja, da comunhão dos santos, é algo imprescindível. Por amor àquele que está se fazendo fermento e por amor do corpo de Cristo. Não se esqueçam, ou vocês não sabem, que um pouco de fermento leveda a massa toda. Que não sejamos nós esse fermento. Que não sejamos nós esse fermento. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Qualquer um de nós, vocês ou até mesmo eu, podemos nos tornar um fermento e começar a levedar a massa toda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Um meio disso não acontecer é o quê? Sendo asmo da sinceridade e da verdade. Viva uma vida aberta. Viva de modo claro. Viva a luz. Viva na luz. Deus é luz e não há nele treva alguma. Viva na luz. Não comece a esconder as coisas. Se você estiver escondendo as coisas, meu irmão, você já está a caminho de se tornar o quê? Um fermento. Não esconda. Mostre quem você é. Nós não temos nada a esconder. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos caminhando nesse deserto rumo à cidade celestial. Enquanto estivermos caminhando nesse deserto rumo à cidade celestial, joga fora o fermento. Elimina o fermento da sua vida. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, misericórdia pedimos, ó Pai.
Diante dessas palavras, meu Deus, vemos que temos, cada um de nós, ó Pai, potencial tão grande, meu Deus, para ser um fermento, ó Pai, no meio da Tua massa, a Tua nova massa. Livra-nos, ó Deus, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, ó Pai, de caminharmos, ó Deus, nesse mundo, ó Pai, escondendo-nos. Ó Senhor, de viver em hipocrisia, ó Pai, de viver na mentira, ó Deus. Ó Senhor, meu Pai, ajuda-nos, ó Deus, a sermos asmos da sinceridade e da verdade, a começar nos nossos lares, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos abertamente e claramente com os nossos cônjuges. Ensina-nos a vivermos de modo claro e aberto com os nossos filhos. Nós não temos nada a esconder de ninguém, ó Deus. Assim como Cristo Jesus, o Senhor, veio nessa terra e viveu de modo claro, claro como a luz, límpido, transparente, mostrando quão santo Ele era. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos dessa vida de modo claro, límpido, mostrando quão pecadores nós somos e quão necessitados da Sua graça e misericórdia nós vivemos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Guia-nos, ó Deus, e que nós sejamos corajosos o suficiente para lutarmos contra o pecado nas nossas vidas, para eliminarmos o fermento daqueles que se dizem irmãos, mas que se vivem obstinados nos seus pecados impenitentes, que nós tenhamos coragem de eliminar essas pessoas do nosso convívio pessoal, e que nós tenhamos coragem e intrepidez de eliminar esses falsos irmãos, ou irmãos que temporariamente estão no engano dos seus próprios pecados, que tenhamos coragem de eliminá-los da igreja, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos massa nova, Pai, como nós somos, mas sempre atentos, ó Pai, porque cada um de nós podemos nos tornar um fermento. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e dá-nos esse peso, ó Deus, esse peso, que esse peso venha estar sobre cada um de nós, o peso da responsabilidade de eliminarmos o fermento do nosso meio e de mantermos-nos como asmos da sinceridade e da verdade. Para a glória do Teu santo nome eu te peço, Pai, para o avanço do Teu reino, para a edificação do Teu corpo, a igreja. É que eu te peço, ó Deus, em nome de Senhor Jesus. Amém, Senhor.